CVC. 20 anos com você. Boa noite, boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Por Aí. Essa edição realmente, gente, está dando pano para manga. E eu convido você para mais um capítulo dessa novela, dessa história que infelizmente está envergonhando a saúde da nossa cidade. Hoje você vai saber por que isso tudo começou. Hoje você vai relembrar alguns momentos da nossa primeira entrevista e o porquê de tudo ter começado dessa maneira. Fora as notícias atuais, né, de tudo que está acontecendo aí nessa infeliz novela do HCC, esse hospital tão importante para a nossa cidade. Eu quero te convidar rapidamente para curtir a nossa página Por Aí com Luciana Lamela. Essa página está no Facebook, gente. Você curtindo a nossa página, você vai estar por dentro de todas as nossas dicas e vai ser sempre avisado quando rolar o nosso programa ao vivo. Aproveita e compartilha esse programa com os seus amigos, com os seus contatos, para que mais pessoas possam estar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo na nossa cidade, tá bom? Aproveita também, gente, vai lá no Instagram, Por Aí, Luciana Lamela. Também segue a gente lá no Instagram para você poder aproveitar as dicas dos nossos patrocinadores, as dicas do que a gente está fazendo aí nessa nova fase, né, do Por Aí, que o Por Aí estava só na internet, agora já voltou para a TV de novo. E eu quero te perguntar uma coisa, você já viu que hoje o tempo melhorou, cara? Deu até sol. O tempo melhorou, rapaz. O tempo tá bom, né? Então, eu tô torcendo pelo bom tempo, né? Um tempo melhor, um sol, porque eu não aguento mais chuva. Então, eu tô torcendo por um tempo melhor para a nossa cidade. Tô sorrindo, ó, de fora a fora, e eu espero em Deus que você também, né? Porque a gente não aguenta mais a nossa cidade do jeito que tá. Não estou aqui para fazer apologia a nada e nem a ninguém. Eu só estou dividindo com você a minha opinião. E eu realmente estou muito, muito, muito feliz com o rumo que as coisas estão tomando. Eu acredito na justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo, colocando a minha cara no que eu estou colocando, né? Botando meu pescoço na guilhotina, escutando um monte de abobrinha. Então, eu realmente acredito na justiça, tá, gente? Infelizmente, hoje o nosso programa vai começar falando de utilidade pública. Boa noite, Ana Cristina. Tudo bem, querida? Aproveita e compartilha o nosso programa aí com a galera, viu? Para que mais pessoas possam assistir. Bom tempo, sim. Todo mundo gosta. Pois é, né? Todo mundo gosta de um solzinho, né, Jorge? Obrigada pela audiência, Jorge. Respeito quem não concorda. Respeito, tá? Só que assim, a gente, como eu falei pra vocês, é bom demais não ter rabo preso com ninguém, né? Porque aí a gente pode falar o que a gente quiser, né? Dentro de um bom senso, respeitando a sua opinião. Eu respeito a sua opinião, mas essa é a minha. E eu tô aqui dividindo com você. Hoje eu quero chamar bastante a sua atenção, gente. Esse caso tá rolando no Facebook. Tem uma menina desaparecida. Pelo menos até começar o programa, eu não recebi nenhuma notícia de que ela havia aparecido. Essa é a Débora Bragança Ferreira, gente. Ela sumiu, desapareceu no dia 11, na quinta-feira, nas redondezas de Itaipava.
E a família está desesperada. Então, quem viu a Débora por aí, gente, quem tem alguma notícia da Débora, a gente pede para que entre em contato com os familiares e amigos. Aí a gente tem alguns números. Se você, eu vou colocar essa foto na minha página do meu Facebook também, tá? Depois que acabar o programa. Se você tiver alguma notícia da Débora, por favor, entre em contato com a família. Boa noite, Simone, tudo bem? Gente, muita gente comentando no Facebook, é adolescente, deve ter fugido com o namorado. Eu vi hoje, boa noite Célia, fugiu com o namorado. Gente, não interessa, a família está desesperada, independente do que tenha acontecido. Tomara que ela tenha fugido com o namorado e que esteja muito bem, obrigada. Depois a mãe dela dá lá uns tabef na bunda dela e fica tudo por isso mesmo. Tomara que tenha sido só mais uma aventura de adolescente, né? Vamos torcer para que a Débora esteja em segurança e que alguém tenha notícia da Débora para que entre em contato com a família. Você imagina se fosse sua filha, seu filho, né? Então vamos fazer aí essa corrente, vamos compartilhar essa foto até que apareça alguma notícia da Débora, tá? Agora eu quero pedir, você gosta de animais? Você gosta de animaizinhos? Gosta? Então eu quero te pedir para prestar bastante atenção nessas fotos que eu vou colocar aí, que a produção vai colocar. Esses cãezinhos e esses gatinhos, eles foram adotados pela Lu, lá da Mosela. A Lu, ela já faz esse projeto há muito tempo. A Lu, ela resgata esses cãezinhos da rua, cãezinhos acidentados, cãezinhos doentes, gatinhos. E a Lu, dentro da casa dela, a Lu criou um espaço, né? Conseguiu lá dividir em canis, em gatis, muitos cãezinhos, muitos pets. Os que precisam de mais atenção, ela coloca dentro da casa dela. Gente, essa aí é uma pessoa que eu posso chamar de protetora de verdade. Nós temos algumas pessoas dentro da nossa cidade que realmente merecem esse nome. Protetores. Eles resgatam, eles cuidam, né? Eles medicam. E a Lu, gente, ela está passando por um período muito difícil da vida dela. A Lu esse ano perdeu a filha dela para o Covid. Filha nova, linda, tô toda arrepiada só de falar com você. E aqui ainda deixou um nenenzinho lindo, que a Lu e o esposo dela estão cuidando, né? O netinho da Lu. E logicamente, gente, passando por muitas dificuldades financeiras para cuidar desse bebezinho lindo e para cuidar desse monte de cachorrinho e gatinho. E a Lu tá precisando da tua ajuda para conseguir manter com ração e medicamentos esses bichinhos. A Lu não quer dinheiro. Ela só gostaria da tua ajuda se você pudesse doar 1 quilo de ração, um saco de ração, qualquer coisa que você possa fazer para ajudar a Lu. Eu vou deixar o telefone, eu não sei se a produção tem aí para colocar na tela. Ó, presta atenção, a Lu não quer dinheiro, ela só quer que você ajude com ração, medicamento, o que você puder para que ela continue cuidando desses pets que com tanto carinho ela cuida há tantos anos. O telefone da Lu é 24 DDD 98809 0717. Eu vou repetir. 98809 0717. Se você puder ajudar a Lu com 1 quilo de ração que seja, para cachorro ou para gato, você pode doar um saco? Você doa um saco. A Lu vai ficar muito feliz. Porque nesse momento tão difícil que ela está passando, e ainda ter esse monte de despesa, imagina como é que está a cabeça dela. Acabou de perder a filha, com um nenenzinho para cuidar, né? O netinho dela, né? Que agora é deles, né? Com tanto amor, graças a Deus que tem ele, mas ela realmente está muito balançada e precisando da tua ajuda para continuar ajudando esses pets.
Então eu vou repetir e qualquer coisa, entre em contato comigo, vai lá na minha página, Por Aí com Luciana Lamela, tem um botãozinho lá em cima, WhatsApp. Com aquele botãozinho, você fala direto comigo e eu te passo o contato da Lu, tá? 988090717. A gente conta com você, a Lu. Deixa eu ver, boa noite, Luciana. Boa noite, Neia. Tudo bem, querida? A gente conta com você, se você quiser aí deixar nos comentários, eu quero ajudar. Eu entro em contato com você, a Lu entra em contato com você, tá? Porque realmente para ela tá muito difícil nesse momento, tanto financeiramente quanto psicologicamente. E ela é apaixonada por esses bichinhos, você não faz ideia. Eu já fui lá, eu já conheci o espaço, eu conheço a casa da Lu, o espaço e como ela trata esses bichinhos. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos fazer aí uma corrente e vamos ajudar, porque às vezes você vai comprar 1 quilo de ração, não vai fazer diferença para você, mas para ela vai, tá bom? Conto com você. Se todo mundo ajudar um pouquinho, a Lu vai poder, ó, respirar para continuar cuidando dos pets, tá bom, gente? Bom, eu vou chamar... Hoje você já deu uma voltinha aí pela cidade? Com toda certeza, você ouviu o carro de som do Chamaí. O Chamaí tá rodando pela cidade toda para mostrar para você que esse aplicativo de mobilidade veio para arrasar. Esse app vai transformar a sua cidade e o seu dia a dia. Por quê? O Chamaí, ele veio para cortar, para tirar todas as arestas, as deficiências dos outros aplicativos. E ainda por cima, acabou, gente, aquela história de cancelamento, motorista que não vai, falta de segurança, GPS errado, tudo isso acabou com o Chamaí. Para você, passageiro, a facilidade, a comodidade e a segurança de saber que a sua viagem não vai ser cancelada. Por que, Luciana, que a minha viagem não vai ser cancelada? Porque o motorista, quando recebe o seu chamado, ele já vê na tela do celular dele para onde é a viagem, quanto que ele vai ganhar, quanto que vai custar, qual é a quilometragem de onde ele está até onde você está. Então, não tem por que cancelar. Se ele aceitou a sua corrida, ele não vai cancelar mais. E para você, passageiro, gente, não, presta atenção. Você, passageiro, e você, motorista, tem cashback. O que é cashback, gente? É dinheiro de volta. E esse cashback você ganha todas as vezes que você usa o aplicativo e toda vez que você indica esse aplicativo para um amigo. Porque quando você faz o seu cadastro no Chamaí, você ganha um link. E esse link você vai enviar para os seus amigos. E quando os seus amigos se cadastrarem através do seu link, você vai ganhar todas as vezes que eles utilizarem a plataforma. Quando você indica, quando você usa, quando você indica um motorista, olha que maravilha! E esse cashback, gente, é em dinheiro. Você pode fazer do Chamaí uma renda extra. Quer mais? Você, motorista, tem taxas fixas, você tem plano de carreira e também tem cashback. Fora que vai ser um arraso, um estouro. Chamaí já está nas lojas de aplicativo, tanto no Play Store quanto no App Store. Tem os nossos links, se você quiser, você me chama que eu te envio o link direitinho, tá bom? E lançamento dia 20, grande lançamento, você já vai conseguir usar o Chamaí e ver a diferença e ver que mudar vai ser, ó, moleza. Precisou? Chamaí. Esse você vai ter prazer em fazer diferente, prazer em mudar. A gente vai para um comercial rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta com muito mais.
Você que usa aplicativo de mobilidade, cansado de tanto cancelamento, de tantos aborrecimentos, eu trago para você uma novidade que vai revolucionar o mercado. Chama aí! E por que mudar? Você, passageiro, tem cashback em todas as corridas. Cashback por uso e por indicação e quando você indica um motorista. E você, motorista, também tem cashback por indicação de motorista e passageiro, plano de carreira e taxas fixas em todas as corridas. Não fique de fora. Siga as nossas redes sociais. Precisou? Chama aí! Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Estamos de volta e eu quero responder aqui uma pessoa, o Gil Vargas. Não entendi o que tem a ver HCC com a reportagem sobre cães e gatos. Então, Gil, deixa eu explicar para você. O programa Por Aí é um programa de denúncias e variedades. Utilidade pública. Se você não deve ter visitado o meu Instagram e a minha página. A gente fala sobre vários assuntos, né? Esse programa não é um programa exclusivo sobre o HCC. A gente tá direto falando do HCC porque a gente tá com... O que não falta é pauta, né? Enquanto a gente não vê isso tudo resolvido, a gente não vai parar de falar. Mas isso não quer dizer que o nosso programa não tenha espaço para ajudar o próximo, para fazer a utilidade pública, alguma coisa em relação ao social, que a gente também tem essa linha, né? A gente também tem essa veia de ação social. Tanto é que nós estamos no ar em nome dos funcionários, ex-funcionários e pacientes do HCC, porque isso é um programa social. Então, realmente tem tudo a ver. Tudo o que for preciso, tudo que a gente precisar e puder ajudar, a gente com certeza vai colocar aqui, tá? Que mais aí, André? Vamos lá. Neia, já falei. Boa noite, Lu. A Luciana, gente, Luciana Wildberger, essa que deu boa noite aí agora. A Uber, né? Muito bom, né, Neia? O chama aí, né? André, coloca aí, por favor, o comentário da Luciana, o boa noite da Luciana Wildberger aí pro pessoal ver quem é. Obrigada por falar dos meus peludos. Com certeza, Lu, conte com a gente e eu espero que a galera possa te ajudar diante aí desse ano tão difícil que você teve, que nós todos tivemos, né? Porque quando uma mãe perde um filho, todas nós perdemos um pouco. Que Deus possa te abençoar e que o meu programa possa ser um veículo de ajuda, de mãos que possam estar aí ajudando, segurando na sua nesse momento, tá? Boa noite, Kika! Como é que tá o sol aí, querida? O sol tá bonito? Todo mundo aqui aproveitando o solzinho hoje, né? Né, Kika? Ontem a gente saiu à noite para aproveitar o sol. Bom, gente, não sei se vocês já repararam o meu óculos lindo. De nada, meu amor, conte comigo. Eu não sei se você já reparou aqui o meu óculos lindo, lá da Imperial Ótica. Vocês viram que eu tava aqui numa tristeza danada, que eu não conseguia enxergar mais nada, né? Meu óculos perdeu o antirreflexo. O que eu fiz? Fui correndo na Imperial Ótica, porque é a melhor ótica da cidade. A Imperial Ótica fica dentro do Shopping Mercado Estação, ali na Paulo Barbosa. E você chega lá, gente, não precisa se preocupar com o exame de vista. Você chega lá, eles já vão encaminhar você a uma super clínica oftalmológica. Você vai fazer um exame minucioso e aí a doutora, então,
vai te dar a receitinha, você vai já direto para a Imperial Ótica e lá então eles vão te apresentar as lentes direitinho, valores, condições de pagamento. E se você já tem a sua receita, eles cobrem qualquer orçamento comprovado da cidade. As armações mais lindas e modernas, tem também armações tradicionais e óculos de sol, gente, a partir de R$ 49,90. Onde que você encontra óculos de sol lindíssimos com lentes de qualidade a partir de R$ 49,90. Só na Imperial Ótica. Volta pra mim, André, que faço questão de dizer o número do telefone da Imperial Ótica aí pra galera. Imperial Ótica fica dentro do Shopping Mercado Estação, na loja 38, segunda loja. Entrou no Shopping Mercado Estação, é a segunda loja. 2243-0446. E esse é o WhatsApp, tá, gente? 98881-5485. Você também pode falar com a Vivi ou com o Átila pelo WhatsApp e marcar lá o seu exame de vista ou tirar suas dúvidas sobre armação, óculos de sol e muito mais. Um grande beijo para a Imperial Ótica, que é a ótica que eu recomendo dentro da nossa cidade, tá? Bom, eu quero dizer para vocês, eu quero hoje bem rapidinho, tá? Porque a entrevista que a gente tem aqui é longa. E eu quero relembrar, junto com vocês, o que eu estou fazendo aqui. O porquê desse programa, dessa edição especial, falando sobre o HCC. Em dezembro de 2020, dia 16 de dezembro de 2020, eu fui procurada por algumas pessoas que trabalhavam dentro do HCC e uma pessoa que era familiar de um paciente que estava, parece que no CTI, dizendo que as pessoas estavam lá há 4 dias sem dieta enteral. O que é dieta enteral, Luciana? É aquela comidinha que vai pela sonda que eles não podem mastigar. Então, todos os nutrientes, eles, através de sonda, né? Sonda, eu estou aqui falando leigamente, é o equipo, né? E essa sonda, na verdade, ela leva todos esses nutrientes de uma maneira líquida. E esses pacientes, eles não têm outra opção, eles não mastigam. E a direção do HCC sabia disso, porque os nutricionistas, os funcionários já haviam avisado a direção e já tinham procurado a imprensa. Eles estavam há 4 dias com fome. Porque se eu não tenho feijão, eu como arroz. Se eu não tenho arroz, eu como um ovo mexido. Se eu não tenho ovo mexido, eu tomo um café com leite. Eles não. Eles só podiam se alimentar com aquela dieta integral. E eles estavam há 4 dias com fome. Engraçado como é que isso não veio à tona, né? Só a Luciana Lamela fez a live. Incrível. Mesmo tendo sido denunciado, ninguém colocou na imprensa. Mas a Luciana colocou. No dia seguinte, a live bombou. Resolveram no outro dia, apareceu... Gente, Ministério Público, periquito, papagaio, resolveram o problema da dieta integral, começaram a chegar os equipes, os insumos, tudo direitinho. E aí a galera sentiu confiança. Em julho desse ano, me procuraram novamente para falar da falta de insumos, alimentos absurdos que estavam ocorrendo no hospital e salários atrasados. E aí então, depois de algumas lives, nós sentimos a necessidade de trazer isso para a TV. Só que para você que está acompanhando o nosso programa a partir de agora, você perdeu os primeiros. Eu trouxe 3 ex-funcionários super importantes que fizeram parte das maiores monstruosidades que você pode imaginar. E eu trouxe aqui no programa. Se fosse mentira ou exagero, eles iam colocar a cara deles para falar? Fala sério comigo. Quero dividir com você. Oi, mãe. Quero dividir com você a primeira entrevista, alguns trechos da primeira entrevista. E você pode ir colocando os seus comentários aí.
que o meu microfone vai estar aberto e a gente vai conversando. Quero apresentar para você o Hudson Lara, que era o nutricionista responsável, né, do HCC nessa época. Sobre a dieta integral eu já falei para você, porque ele comunicou tudo. E eu quero soltar um pedacinho da entrevista para você prestar atenção no que aconteceu com a demissão do Hudson. Quero que você preste atenção em por que esses ex-funcionários que estão há quase um ano sem receber os seus salários foram demitidos com uma mão na frente e outra atrás, com seus processos parados. Só um minutinho. Muito obrigada, gente. Meu programa tá show. Só não sei quem é. Não dá pra aceitar a chamada agora, gente. Não dá pra aceitar a chamada porque eu tô ao vivo, tá? Pode falar pelo Facebook, que aí pelo Facebook a gente consegue ler teu comentário. É o João do Valparaíso. Um beijo, João. Obrigada pela audiência. E então eu vou soltar a entrevista do Hudson. Primeiro eu quero mostrar pra você o videozinho. Uma apresentação do nosso trabalho. Vamos lá, produção? O Hospital Clínico de Correias foi fundado em 1930 pelo Dr. Valois Souto. A intenção era ter um hospital de referência para tratamento a pacientes com peste branca, já que Correias era tido como o segundo melhor clima do país. Foram muitos investimentos financeiros, profissionais, equipamentos para que esse sonho se realizasse. Ao longo do tempo, isso tudo foi se perdendo. Com o tempo, o Sanatório de Correias foi tido pela população petropolitana como açougue. Ninguém gostava de ter os seus entes queridos internados lá. As condições do hospital eram precárias em todos os sentidos. Limpeza, estrutura, equipamentos, profissionais, tudo isso, infelizmente, era muito mal visto dentro da nossa cidade. O então Sanatório de Correias precisava de ajuda. Mas em janeiro de 2009, isso começou a mudar. Alexandre Pessurno iniciou na administração dessa unidade como diretor e começou a trabalhar no sentido de valorizar os funcionários e dar dignidade do atendimento aos pacientes. Mas, infelizmente, mesmo com todas as melhorias, mesmo com todo o sucesso dessa unidade, que já tinha uma filial, que era o Hospital, a Casa de Saúde Santa Mônica, já era filial do Hospital Clínico de Correias e já eram iniciadas as reformas, com todas as inaugurações. Mesmo assim, a ganância do ser humano fez com que tudo voltasse a descer de ladeira abaixo. E é essa história que a gente vai contar para você. Você conseguiu entender só um pouquinho? Porque muita gente está começando a assistir os programas agora, né? Graças a Deus, o nosso movimento está aumentando assim assustadoramente, graças a Deus, de uma maneira positiva. Então eu queria muito contar essa história para você. Primeiro eu quero mandar um abraço aqui pro Vanildo da Atílio Marotti. Luciana, você é 10, falando do Chamaí. Muito obrigada, tá? Aproveita, faz lá o seu cadastro, hein? Depois me chama que eu mando o link para vocês, tá? Gente, eu primeiro quero te dar as notícias atuais, né, do HCC. Os salários, como nós falamos na semana passada, foram pagos. Algumas pessoas disseram que não tinha entrado, mas a gente ainda não teve confirmação. Então, eu penso assim, vocês sabem que eu trabalho com provas e a partir do momento que eu não tenho confirmação, então eu vou dizer para você que todo mundo recebeu. Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. O nosso movimento deu resultado. As pessoas realmente estão prestando atenção naquilo que a gente está dizendo e passando a olhar para você, funcionário, com mais respeito. Graças a Deus. CTI, Luciana, como é que está a situação do CTI? Bom, gente, a gente falou muito sobre o CTI, sobre a relação, sobre o contrato do CTI com a cidade de Petrópolis, com o município e a Secretaria de Saúde, que a gente não entendia e não entendemos ainda
o porquê desse contrato estar congelado há 70 dias, há mais de 70 dias, e não ter nenhuma resposta. E o boato dos corredores é que o CTI abriria na segunda-feira agora. Que o CTI do HCC ia, boato, não tenho como provar ainda, é que o CTI reabriria na segunda-feira agora. De verdade, eu faço votos para que abra. Eu torço para que abra com condições decentes e dignas, com médicos, equipe técnica, insumos, medicamentos. Eu faço votos mesmo para que essa direção do HCC, essa família Pix e esse pessoal aí lambe-saco, tome vergonha na cara e aprenda a administrar, que administrar um hospital é administrar vidas. Essas pessoas precisam entender que estão lidando com vidas. Nós tivemos 2 mortes por negligência comprovada. Então eu espero em Deus que realmente eles olhem para dentro e pensem que estão lidando e que são responsáveis por vidas. Mas será que tem jeito? Vamos contar um pouquinho da história do Hudson Lara, o nutricionista que trabalhou parece que 8 anos dentro do HCC e foi demitido como tantos outros como bandido. Dá uma olhadinha na história dele. Estamos de volta com o nutricionista Hudson Lara e ele agora vai contar um pouco mais na minha opinião, um pedaço bem escabroso, né, da história. Não sei se você lembra, né, de algumas lives que a gente fez. Estavam faltando insumos, né? Os pacientes, há muito pouco tempo atrás, os pacientes e os funcionários, isso já nessa administração, né, estavam sem comida. Não tinha comida. O pessoal estava comendo ovo, salsicha, pastel, não tinha comida direito para os pacientes. Eu tenho, inclusive, quem estava precisando, vamos falar com o nutricionista agora, não sei se você tem acesso a essa informação, acredito que não tenha. Os pacientes que estavam precisando de comida pastosa só estavam comendo angu, porque não tinha mais nada. Não tem essa informação. Isso tem muito pouco tempo. E eu soube, né, que na época que você estava lá, isso aí vamos colocar dezembro, né, porque isso tudo aconteceu finalzinho de dezembro, Natal, né, estava faltando comida para os pacientes e para os funcionários. Então preste atenção, estava faltando comida, entre outras coisas, para os funcionários, mas estava faltando mesmo, não tinha nada. Tipo, a ponto de servirem, me desminta se eu estiver falando algo que não procede. Estavam servindo café preto para os pacientes, coisa de dividir um biscoito, metade para cada um, porque não tinha pão, não tinha leite. E assim o hospital estava levando a alimentação dos pacientes. Isso procede, Hudson? Procede. Infelizmente procede. Então, assim, vou respirar fundo para falar um pouquinho aí desse final de dezembro de Finalzinho 2020. de dezembro, né? Vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? Você me corte aí se você achar que eu estou falando demais. Mas eu acho até que eu vou te cortar agora, porque eu acho que você deve ser bem claro. Porque essa parte da história, muita gente que está lá em casa não sabe. Muito provavelmente. É uma parte muito feia. E eu acho que essa parte, você vai arrancar os cabelos, como eu quase arranquei os meus. Por favor, Hudson. Vamos lá. Vou voltar um pouquinho lá no finalzinho da história da dieta interal. Né? E, Luciana, quando eu me formei há 12 anos atrás, né, no meu juramento, né, de profissão, então, dentro do meu juramento tá
cuidar do paciente acima de tudo, né? Ter sempre o paciente como prioridade. E isso foi me sendo tirado ao passar dos dias, em dezembro. Aham. Eu comecei a me questionar o que é que eu estava fazendo ali. Até que ponto era necessária a minha presença. Se você, como médico, prescreve um medicamento, mas aquele paciente não tem dinheiro para comprar, de nada serve a sua prescrição. Sim. Se eu estou dentro de um hospital para dar o melhor dentro das possibilidades, mas o melhor, ou pelo menos o que o paciente precisa, e eu já não tenho mais como fazer isso, a minha presença ali começa a se tornar dispensável. Bota Eu o meu comentário aí. contraí o vírus do Covid, se não me engano, foi final de novembro e tal. Quando eu saí, né, afastado, começaram a espalhar para a equipe que eu tinha abandonado o barco, que eu tinha ido embora. Porque isso aconteceu com muitas pessoas, assim que a nova administração assumiu e começaram a acontecer as atrocidades, começou o autoritarismo da administração. Muitas pessoas já abandonaram o barco logo de cara. Entendi. E uma coisa que eu sempre falei para a equipe, né, o qual eu era responsável, é que eu não sairia a menos que me tirassem, ou se eu começasse a enxergar que eu já não conseguia mais fazer o meu papel. Sim. Então, começaram as notícias que eu tinha abandonado o barco. Logo depois eu voltei e tal, e eu tive uma conversa com eles dizendo exatamente isso, né, que eu não sairia a menos que me tirassem de lá, ou se começasse a ter que agir contra os meus princípios profissionais. E infelizmente isso começou a acontecer. Eu comecei a ter que agir contra os meus princípios profissionais. E foi aí quando eu busquei auxílio no conselho, né? E como você estava falando, a gente chegou ao limite de realmente não ter o que servir para os pacientes. De ter que dividir um biscoito para 2. Entendi. Dos pacientes não terem o leite, só terem o café. Então, no dia 24 de dezembro, eu fui acordado às 5 da manhã, né, por um dos funcionários que já estava lá trabalhando. Os funcionários da nutrição chegavam cedo por conta de preparo de café. Então, fui acordado por esse funcionário dizendo que as compras no dia anterior não haviam sido feitas, não haviam feito a entrega dos insumos para o dia seguinte. Só um adendo, eu ia falar esses sobre insumos, geralmente eles são comprados por quinzena, por mês. E eles começaram a fazer a compra todos os dias. Todos os dias eu tinha que fazer uma lista com as faltas para o dia seguinte. Deixa E esse depois eu comentário comecei aí, a ter por que fazer favor. uma lista para o almoço, uma lista para o café da tarde, uma lista para o jantar, que eles iam ao mercado várias vezes ao dia para fazer a compra dos insumos. Então, O que já é um absurdo, né? é insustentável, Mas a gente foi tentando, né, esperando por dias melhores, tentando fazer da melhor maneira para que não faltasse. Sim. Só que aí nesse dia 24 de dezembro fui acordado dizendo que não tinha os insumos para o café da manhã, nem para funcionário, nem para paciente. E uma das copeiras, por coincidência, fez contato comigo dizendo que não teria como ir trabalhar porque o cartão de passagem dela não havia sido carregado. E isso estava acontecendo também, né? Então, às vezes eles tinham, às vezes não tinham. Então, Nós estamos falando de uma fase, como já foi dito para você, que mudou a administração, caiu tudo de ladeira abaixo. Não se tinha mais medicamento, material de limpeza, cartão de transporte, salário, comida, não se tinha mais nada. E pelo que eu soube também, não se tinha acesso a diálogo com essa direção administrativa, nem com a direção técnica, pelo que eu estou Sim, vendo do hospital. sim. Né? Pode continuar, por favor. Então, essa pessoa fez contato comigo, eu estava de carro, né? Fui para o hospital imediatamente, passei na casa dessa moça, dei uma carona para ela, porque ela não tinha como ir trabalhar, e a gente foi para o hospital para tentar resolver a situação. Então, foi tentado contato com o, então, diretor técnico, que era a pessoa que estava responsável pelo hospital, foi tentado contato com a administradora, foi tentado contato com uma pessoa colocada pela direção técnica para gerenciar as coisas, sem sucesso. A administradora consegui falar com ela um pouco mais tarde, e ela veio com um papo, eu vou levar o que eu tiver em casa, vou levar 1 quilo de café. A gente está falando de 200 pacientes, a gente está falando de 150
funcionários, né? Então, assim, não é com isso que a gente vai resolver. E como é que você eu sei a resposta, mas eu vou te perguntar. Como é que você se dirigia? Onde estão essas reclamações, essas solicitações que você fazia à direção? Você tem isso documentado? Você tem isso por mensagem, por e-mail? Como é que eram essa comunicação? Uma dificuldade que a gente tinha, eu digo eu e os outros responsáveis de setor, era a comunicação com essa gestão. Entendi. Porque eles não tinham e-mail, você não conseguia fazer nenhum tipo de comunicação formal. Então, o que restava era o contato pelo WhatsApp, né? Mas isso também foi tirado porque a pessoa responsável pela administração disse que não tinha mais tempo para ficar vendo todas as mensagens todos os dias. Entendi. Então, eu passei a me comunicar com ela por memorando, né? Todo dia, no final do dia, eu passava na sala dela e entregava um memorando com as faltas do dia, embora ela tenha sido um pouco receosa de assinar o memorando, mas esses memorandos foram assinados porque era um meio de comunicação. Dá um pulinho aqui, volta para mim, enfim, aqui rapidinho. Só para eu falar aqui, eu quero que você veja isso aí, porque nessa época aí, gente, lembrando que essa entrevista aí, ela foi ao ar no dia 4 de setembro desse ano, de 2021. Foi o nosso primeiro programa. Tá? Então, o que ele está contando foi o que aconteceu em dezembro, né, que culminou na demissão dele e de vários outros funcionários, para que você entenda o tamanho do absurdo, que quando eu digo absurdo mesmo. E se você prestar atenção em cada documento, porque nessa época aí o programa era gravado, não era ao vivo. Se você prestar atenção nos prints, tem print, tem áudio. Quando eu digo que eu tenho prova, eu não tô aqui de brincadeira, tá? É claro que eu não vou conseguir colocar a entrevista toda para você. Daqui a pouco eu chamo outra vez para um comercial rapidinho pra gente poder colocar o finalzinho. Mas presta bastante atenção aí. Pode voltar, produção. Eu fui fazer contato com um antigo administrador. Eu digo antigo administrador porque hoje ele não está mais lá. Mas nunca nos foi passado claramente, né, em nenhum momento, que um saiu e o outro ficou. Né? Então, para todos os funcionários, né, os dois ainda permaneciam. Um deles estava ausente porque não estava no hospital todos os dias. Entendi. Mas o que nos era passado, que os dois respondiam pelo hospital. Sim. O antigo administrador sempre foi uma pessoa super solícita e com jogo aberto. Sempre que necessário, as ligações eram atendidas, as mensagens eram respondidas. E então, fora que com o antigo administrador, a coisa estava funcionando. Exatamente, né? Exatamente. Então, quer dizer, se você precisa de alguém para te socorrer num momento de desespero, você vai pedir a quem? A quem afundou o barco ou a quem levantou o barco? Você vai pedir socorro a quem levantou o barco? Concorda comigo? Então, o Hudson, como responsável do setor de nutrição, foi pedir ajuda para aquele momento desesperador né? Porque ele ainda era diretor administrativo do hospital, apesar de estar afastado, tá? Eu vou dizer o nome. Ao Alexandre Pessurno, que já dissemos o nome dele aqui. Alexandre Pessurno era o diretor administrativo afastado. Só que os funcionários não tinham obrigação de saber disso, porque em nenhum momento foi avisado que ele estava ou que ele não estava, que ele podia ou que ele não podia. O que eles estavam vendo era o barco afundar e a presença dele não estava mais ali, mas ele ainda era o diretor administrativo. Aí você pediu... Só complementando o que você falou, pois não. O que nos foi passado para os responsáveis de setor é que haveria uma direção compartilhada entre os dois administradores, onde os dois permaneceriam responsáveis pelo hospital. Então, tentei contato com as outras pessoas, não consegui, então resolvi me reportar ao Alexandre e passar a situação para ele. Sim. Que por acaso era desesperadora, não era uma situação, que acabou o papel higiênico, não tinha comida. Né? Então, se não se conseguiu o contato com quem estava lá, ele, logicamente, foi procurar quem poderia resolver a situação. Pode continuar, por favor. Naquele momento, eu enxerguei que era o ponto final para mim. Isso é uma coisa importante de falar também, Luciana, que
a antiga gestão, a gente descarregava o caminhão de batata juntos. Eu, o diretor médico, o diretor administrativo, com o pessoal da cozinha. A gente trabalhava junto e sempre foi assim. Então, naquele momento, conversei com o pessoal da equipe de nutrição e fui surpreendido pela reação deles. Né? A gente viu o funcionário vomitando. Desculpa, mas é isso mesmo. Eu vi o funcionário vomitando por nervoso, crise né? de pânico. Porque eles enxergaram o quê? Se ele está indo embora, o que vai ser da gente agora? E foi assim, muito choro e tal. Voltei para minha sala e comuniquei então ao Alexandre tudo o que estava acontecendo. Eu tenho provas de tudo isso que eu estou falando. Com certeza, nós também. E ele Por falou, isso que você está aqui, porque isso tudo foi apurado. Exato. Então vamos resolver. E em menos de 10 minutos ele estava no hospital. Ele estava na minha sala perguntando o que estava acontecendo e ele se deparou com todo aquele cenário de guerra que estava ali. As pessoas chorando, não tinha realmente alimentação e tal. Então a iniciativa dele naquele momento foi: Hudson, pega o caminhão do hospital e vamos para o mercado fazer compra. Essa foi a decisão dele. Então, o caminhão que vocês usavam, na verdade, para transportar os alimentos para o hospital, é isso? Na verdade, esse caminhão ele foi comprado pela gestão antiga, né, do hospital, porque ao invés de a gente comprar com um fornecedor caro em Petrópolis, o caminhão do hospital ia até o Ceasa toda semana para conseguir preços melhores e alimentos mais frescos. Exatamente. Então era o caminhão utilizado pelo hospital justamente para o transporte para compras e tal. Entendi. Então ele fez, né? Ele me deu essa ordem, falou assim: ó, pega o caminhão do hospital e vamos para o mercado fazer as compras. Isso foi dia 24 de dezembro, uma quinta-feira, às vésperas do Natal, né? Um dia chuvoso. E aí a gente foi para o mercado fazer as compras. Eu com mais 2 pessoas e o Alexandre foi no carro dele com mais algumas pessoas para ajudar a fazer as compras. Entendi. Todos funcionários do hospital naquele momento? Sim, Todos do setor de nutrição? Sim, fomos eu e mais 2 funcionários do setor de nutrição, e foi o Alexandre e mais uns funcionários que eram do transporte e tal. Para poder ajudar. Para auxiliar. Porque assim, quando você fala que você vê, sei lá, 20, 30 quilos de arroz na prateleira de um hospital, isso não é nada. A gente gastava 600 quilos de arroz por quinzena. Eu estou falando de 1 tonelada e 200 por mês de arroz. Então, para ali 4, 5 dias, era uma compra considerável. Então, por isso que a gente foi de caminhão e foram essas pessoas para fazer as compras. Para poder ajudar. Ao chegar no mercado, eu comecei a receber ligações do então diretor médico do hospital. Aquele mesmo que eu havia tentado comunicação com ele às 7 da manhã para informar da falta de insumos e não havia me atendido. Então, eu comecei a receber ligações dele incessantes, pedindo, pelo amor de Deus, para eu não comprar nada, para eu não deixar o Alexandre levar nada. Então, a frase que ficou foi: não deixa o Alexandre trazer nada para cá, porque senão a gente vai estar devolvendo o hospital para o Alexandre. Naquele momento, então, quer dizer, Luciana, era ego, né? Naquele momento, o único questionamento que eu fiz foi: então eu esqueço os pacientes e me preocupo com briga administrativa. Eu não estou aqui para isso. Com certeza. Então, continuei recebendo ligações, não traz, não compra e tal. A gente continuou fazendo as compras. A gente fez as compras, como deve estar aí na imagem. Né, para todos aqueles dias, para o dia 24, 25, 26, 27, até na segunda-feira ou terça. E o Alexandre falou assim: não, vamos comprar, faz a lista de tudo que estiver faltando. E a gente fez a compra dos gêneros, de hortifruti, de carne, tudo que estava faltando para levar para o hospital. Só que, assim, o desespero foi tão grande da gestão que estava lá no hospital, quando ficou sabendo que a gente tinha ido fazer as compras, que eles começaram com essas ligações. Inclusive, a administradora do hospital fez contato com a guarita do hospital, impedindo a nossa entrada no hospital com o caminhão cheio. Então, ela disse: olha, eles não podem entrar mais no hospital. A não ser que o caminhão esteja vazio. Correto. Correto. Bom dia. A Gisele chegou aqui agora, falou pra mim não deixar entrar o Hudson, o Alex e essa outra nutricionista, que eu esqueci o nome dela. Falou que o caminhão não vai entrar no hospital, se tiver mercadoria, tiver compras dentro, não vai entrar no hospital, que é pra mim proibir o caminhão de entrar. Só entra o caminhão se tiver vazio, entendeu? E proibir a entrada do Hudson, do Alex
e dessa outra nutricionista. E fora os outros funcionários também, que ela não quer que entre. O funcionário foi demitido, que entrou com a rescisão, ela não está querendo atender eles, mandou proibir a entrada deles, simplesmente mandou proibir, que ninguém entra. E os pacientes lá com fome. Né? Paciente com fome, olha só. Olha isso. Paciente com fome, funcionário com fome, né? E a então administradora do hospital disse para ele que o caminhão, avisou a guarita, que o caminhão só poderia entrar se estivesse vazio. Então, quer dizer, onde é que está a humanidade e a decência dessas pessoas? Eles saíram de lá para resolver um problema que essa administração não estava conseguindo resolver. Eles, como então funcionários e um diretor do hospital, foi para resolver, porque podia resolver, e eles simplesmente, por briga de ego, não deixaram o caminhão entrar, a não ser que estivesse vazio. Isso é verdade, tá, gente? Tudo isso tem provas. E aí? E aí, né, eu estava junto com o diretor, então ele, né, com a autorização dele, a gente, né, fizemos as compras e tal, só que começaram a fazer ameaças pelo telefone, né? Uma das ameaças é: você não apareça aqui com o caminhão cheio, ou você aparece aqui agora com o caminhão vazio, ou eu vou abrir um RO contra você. Boa tarde, Hudson. Eu estou no hospital e, segundo a guarita, você retirou o caminhão de dentro do hospital e saiu com ele. Eu estou lhe dando uma notificação extrajudicial para que você devolva o caminhão vazio agora para o hospital, ou eu vou fazer um RO na delegacia contra você, porque você não tinha autorização para tirar o caminhão de dentro do hospital. Porque você pegou o caminhão do hospital sem autorização. Onde que eu ia fazer isso, né? Pegou o caminhão do hospital sem autorização, mas só para comprar com o diretor administrativo, porque era, né? E para comprar comida para os funcionários e para os pacientes. E então, aí? Com tudo isso acontecendo, né, como eu te disse, com todo esse desespero, eles também foram para o mercado e fizeram uma pequena compra para o almoço. Eles, administração do hospital. Então, Isso. Administração do hospital. Exato. Fizeram uma pequena compra para o almoço. Só né? para o almoço. Isso já devia ser umas 9 da manhã já se pulou. Café da manhã já era. Né? Fizeram uma compra pequena para o almoço e tal, e voltaram para o hospital. Como a compra deles era muito menor, chegaram antes, né? Chegaram antes. E, tipo assim, não traz porque já está resolvido. Já resolvemos. Mas não estava resolvido, né? Eu vou te pedir um tempinho agora, porque eu vou chamar um comercial rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o final. Então, gente, eu vou chamar o comercial de mim mesmo e depois a gente vai voltar com o final dessa história. Essa história, olha, Luciana, mas por que você está colocando essa entrevista outra vez? Eu só tô lembrando a quem disse, que tudo que eu falo é mentira, que eu tô inventando, que eu tô querendo curtida e que eu tô querendo like. Eu tô lembrando para você que ladrar é um termo muito, pomba, eu não posso usar a palavra que eu gostaria. É um termo excelente. Sabe por quê? Porque eu tô ladrando em nome de mais de 300 pessoas. Só ex-funcionários sem receber tem quase 200 que foram tratados dessa maneira que você está vendo aí. Então eu só estou mostrando para você, provando para você que esse circo foi tão bem armado que qualquer idiota percebe e que só não vê quem não quer. Como é que pode uma auditoria da Secretaria Municipal de Saúde estar dentro de um hospital que há dias não tinha o que comer, 4, 5 dias sem dieta integral nesta época? E ninguém ficou sabendo, né, rapá?
É contra isso aí que a gente está brigando até hoje. A gente não vai deixar essa história morrer, não. A gente vai para um comercial rapidinho e já a gente está de volta com o final dela. Está chegando em Petrópolis? Pode trazer o seu pet tranquilamente, porque aqui tem Nauel Pet. Temos a linha Mastig, que é uma linha natural e que o seu pet vai adorar. Se você está procurando aquela ração especial indicada pelo seu veterinário ou aquele produto orgânico que só faz bem para o seu pet, você encontra aqui na Nauel Pet. Bombons, barras de cereais, tudo com a melhor qualidade. As vantagens do clubinho de banho e tosa, só aqui na Nauel Pet. Você só tem a ganhar. Ei, você que usa aplicativo de mobilidade, cansado de tanto cancelamento, de tantos aborrecimentos, eu trago para você uma novidade que vai revolucionar o mercado. Chama aí! E por que mudar? Você, passageiro, tem cashback em todas as corridas. Cashback por uso e por indicação e quando você indica um motorista. E você, motorista, também tem cashback por indicação de motorista e passageiro, plano de carreira e taxas fixas em todas as corridas. Não fique de fora. Siga as nossas redes sociais. Precisou? Chama aí! Gente, olha, infelizmente o nosso tempo está estourando. Eu vou deixar mais 1 minutinho e meio de entrevista do Hudson para você. E a gente vai voltar e vai finalizar, porque não dá para colocar a entrevista inteira. Mas a gente vai falando sobre isso aí nos próximos programas e esfregando na cara de quem diz que tá tudo funcionando bem. Volta lá com mais um pedacinho, André. Estamos de volta para mais uma parte dessa história escabrosa, né? Pode continuar, Hudson, por favor. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, né, como eles compraram uma quantidade menor, que era só para almoço, eles acabaram chegando antes da gente no hospital. E com tudo isso, né, ameaça de polícia e tal, o Alexandre achou melhor, falou assim, Hudson, faz o seguinte, pega o caminhão, falou um outro local para eu descarregar o caminhão, deixa todo esse mantimento guardado à disposição do Hospital Clínico de Correias, caso seja necessário durante os próximos dias, né? Era uma quinta-feira, logo depois vinha Natal, que era o feriado, no dia seguinte, fim de semana. Então, se por acaso eles não conseguirem comprar, se eles precisarem disso, vai estar guardado à disposição do hospital. E assim fizemos e voltamos com o caminhão vazio para o hospital, como havia sido, né, determinado pela administração. Ao chegar na guarita, eu vou pedir para a produção voltar aqui. Não vai dar para a gente colocar as considerações, o resto da história, que a gente já está estourando o tempo. Eu vou contar para você o que aconteceu, mas eu vou fazer questão de nos próximos programas, a gente vai editar para que você saiba início, meio e fim da história e das outras histórias que você perdeu, tá? Sabe o que aconteceu? Eles entraram com um caminhão vazio, foram recebidos por escolta, como se fossem bandidos, demitidos por justa causa pela administração, pela então diretora administrativa da época, essa que você ouviu falando aí no áudio. Foram escorraçados como se fossem bandidos. E até hoje, nem baixa na carteira tiveram. Não receberam um só real dos seus direitos depois de trabalharem anos no hospital. E sabe por quê? Simplesmente porque quiseram resolver um problema, desculpem, que uma direção incompetente
egoísta e mesquinha, mentirosa, fraudulenta. Aliás, em falar de fraudulenta, eu vou soltar minha bomba de hoje que eu ainda não soltei. Secretaria Municipal de Saúde. Se eu fosse vocês, eu mandava a auditoria dar uma passadinha lá nos pacientes crônicos, ver quem é que está recebendo o BPC e quem é que é responsável por cada BPC dos pacientes internados no Hospital Clínico de Correias. Quem é que está recebendo cada BPC dos pacientes crônicos? Vocês vão fazer isso ou vocês vão esperar o Ministério Público fazer? A polícia. Se eu fosse vocês, eu dava um pulinho lá. Quer mais? Quer que eu prove? Dá um pulinho lá antes de ficar feio para vocês. Isso não é de hoje não, ó. Muito paciente sem fralda, sem remédio e o dinheirinho indo pro bolso de alguém. Boa noite. Até o próximo programa com muito mais. TVC, 20 anos com você.